Prezados amigos e seguidores, eu gostaria de trazer para vocês hoje um assunto que é hoje uma moda e é uma situação bastante crítica para diversas áreas, de um modo geral, da endocrinologia. De um modo geral, eu gostaria de levar para vocês, em primeiro lugar, explicar a relação entre síndrome metabólica, hormônio de crescimento e a obesidade descontrolada, seja ela intraabdominal, ou central, ou então visceral. O que tem se observado é o seguinte: foi avaliado se os médicos deveriam substituir o índice de massa corporal, que é o IMC, pela relação cintura-quadril. A cintura-quadril significa o seguinte: é uma fita métrica, é um exame ridículo, entendeu? Ele passa pela região da crista ilíaca antero-superior, ou seja, o osso do quadril mais alto que nós temos aqui, e por cima do umbigo, e medir para avaliar riscos cardiovasculares em obesos, no caso, né, desde o sobrepeso, obesidade abdominal, obesidade central, obesidade visceral e síndrome metabólica. No caso, que promove a dificuldade de perder peso de um modo geral. Mas, de um modo geral, nós temos que levar em consideração que, como os dois métodos são fáceis, a gente deve utilizar os dois métodos para fins clínicos de avaliação rápida e ter uma noção independente da avaliação hormonal, instrumental e laboratorial de um modo geral. A gente tem que levar isso em consideração. Nesse caso, nós temos que perceber que esses índices, de um modo geral, podem ser úteis na avaliação de outros riscos, tais como complicações ortopédicas. Por exemplo, o indivíduo com excesso de peso, ele vai aumentar a região suprapúbica, composta inclusive pelo tórax, sendo que não pode esquecer que a cabeça é extremamente importante, e devido à posição nossa na cabeça, desde que nós evoluímos há 50 mil anos no mínimo atrás, quer dizer, nós, obviamente, o ser humano tem aproximadamente, assim que se acha, como homem moderno, por volta de 200 anos, mas realmente a partir de 50 mil anos é que ele ficou bem caracterizado como Homo sapiens. Porque até essa época existia pelo menos de 6 a 7 do gênero Homo, de um modo geral, e todos eles eram bípedes, andavam em pé. Então, veja, o sobrepeso, a obesidade abdominal, a central e a visceral, ela agravam o problema, e vocês vão ter problemas desde coluna até os membros inferiores, principalmente nas articulações, onde existe um desgaste, normalmente, que já foi falado num outro trabalho que foi publicado,
sobre o desgaste da cartilagem, levando o osso com osso, que chama-se artrose, ou artrite, que é associada a um processo inflamatório. E a síndrome metabólica. A síndrome metabólica é composta de 4 fatores. O primeiro fator é hipertensão arterial. O outro fator é dislipidemia, ou seja, a alteração do colesterol total, o bom colesterol para cima ou para baixo. Se for para cima é melhor, se ele for desproporcionalmente para cima ou desproporcionalmente não, que ele seja mais alto do que o LDL, o mau colesterol, e além disso do triglicérides e um coeficiente chamado VLDL, que é importante também no caso do colesterol. Além disso, o diabetes mellitus, que é a ponta de um iceberg, para vocês, como também já se tem em outros trabalhos, ela tem 1/8 fora d'água e o restante está debaixo d'água. Então, isso mais ou menos exemplifica o comprometimento que existe, de um modo geral, do ser humano que apresente diabetes. E 46% das pessoas que têm síndrome metabólica nem sabe, o diabetes mellitus, na verdade, nem sabe que são diabéticos. Isso é um problema realmente complicado e pode dificultar muito a vida do ser humano e, infelizmente, vai chegando a uma exaustão do pâncreas até realmente o negócio complicar. O que é importante dizer é o seguinte: a primeira vez que passa a insulina pelo fígado de uma pessoa diabética tipo 2, ela é eficiente, mas a segunda vez, terceira vez, ela vai diminuindo a eficiência até chegar a uma resistência periférica à insulina. E aí a coisa complica demais. E isso é um problema muito sério, de um modo geral. Portanto, a dificuldade do peso, que dificulta o crescimento estatural, de um modo geral. Hoje tem criança de 8 anos de idade já com diabetes tipo 2. Isso é um absurdo, entendeu? As escolas, de um modo geral, vendem nas suas cantinas comida altamente, vamos dizer, inadequadas, que acabam levando o indivíduo a apresentar uma obesidade, e isso seguramente vai fazer com que a longo prazo a pessoa não consiga o ideal genético que ele precisa para chegar a uma estatura proporcional. E o que é pior, infelizmente, nós vamos ver talvez nessas próximas gerações, ou mesmo na nossa para frente, crianças que vão morrer antes do pai, justamente porque eles realmente desregularam completamente a maneira de se alimentar e de, no caso, fechar a boca e não fazer exercício de um modo geral, que são fatores extremamente importantes para a qualidade de vida futura deles e o prolongamento da vida com qualidade de vida.